Boa noite a todos, boa noite Itaguaçu, São Simão, ouvintes da Formato FM, internautas. Cumprimento o público aqui presente, em nome do nosso amigo Eurípides, que hoje é o chefe de gabinete do prefeito. Cumprimento aos nossos amigos vereadores aqui. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Com a palavra, a senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos os ouvintes da Formato FM, internautas, a comunidade de Itaguaçu, São Simão, presentes no plenário. Iniciaremos a leitura do expediente pela ata da sessão realizada aos 5 dias do mês de junho do ano de 2017, às 20 horas, no plenário Aldo dos Santos Pimenta, da Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás. Reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores, com a presença do senhor presidente, vereador Adriano Pimenta, que, verificando o livro destinado ao registro de presenças, constatou haver número legal para deliberar. Não estava presente o vereador Lazinho Lacerda, por motivos alheios à sua vontade. Iniciados os trabalhos com a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada. Do expediente constavam: indicação de número 132, de autoria da vereadora Ana Maria, que solicita que seja realizado o recapeamento da entrada do portão de visitas e da entrada das ambulâncias do Hospital Municipal e ambos os pátios. E a indicação de número 133, de autoria da vereadora Ana Maria, que solicita que seja adquirido um ônibus para a realização do transporte de pacientes do município de São Simão e distrito de Itaguaçu para Goiânia. E a moção de aplausos de número 1 de 2017, de autoria da vereadora doutora Cristiane. E o requerimento de número 20 de 2017, de autoria da vereadora Ana Maria, que solicita que seja estudada a possibilidade de contratar uma empresa especializada para aplicar curso de aperfeiçoamento do atendimento para os colaboradores do município de São Simão e do distrito de Itaguaçu. E a indicação de número 134, de autoria do vereador presidente Adriano Pimenta, que solicita seja implantado em Itaguaçu um programa de atendimento odontológico no horário das 18 horas às 22 horas. E o requerimento de número 21 de 2017, de autoria do vereador Quebinha, que sugere que a Associação dos Amigos dos Animais de São Simão, Goiás, seja declarada de utilidade pública no âmbito do município de São Simão. E o requerimento de número 22 de 2017, de autoria da vereadora Jane Vilarinho. Ela solicita que seja declarado o Conselho Particular Santa Clara do município de São Simão, vinculado ao Conselho Central São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo, como entidade de utilidade pública. E a leitura do projeto de lei de número 633 de 2017, LDO, que continua nas comissões permanentes, aguardando o parecer. E a mensagem em homenagem ao Dia do Meio Ambiente. Pode o homem construir, edificar, seguir adiante no progresso, a fim de facilitar a sua vida? Pode, mas infelizmente esqueceu-se da necessidade de conviver com os outros seres desse globo. Destruindo a natureza, destrói também uma parte da fauna que repercutirá na flora num ciclo sem fim. Felizmente, alguns poucos já iniciaram um processo de alerta de reparação. É necessário ao homem despertar o olhar para trás e aprender com seus erros. Os pequenos gestos hoje serão as grandes melhorias do amanhã. Coabitar significa respeitar os direitos alheios. Através desse amor que passaremos a ter com o meio ambiente, nos tornaremos seres melhores, mais pacientes e conscientes. Façamos cada um de nós a nossa pequena parte. 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, os quais as matérias de autoria dos vereadores
foram recebidas e destinada à ordem do dia da próxima sessão. Não havia vereadores inscritos à mesa para a apresentação de matérias. Da ordem do dia, nada constava. No momento destinado às explicações pessoais, fizeram uso da palavra o vereador Leopoldo Pereira, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM, meritíssima senhora juíza de direito, vice-prefeito e demais presentes no plenário, o meu boa noite. Senhor presidente, hoje farei um breve relato e durante a semana continuarei falando. Estou muito preocupado e inclusive peço auxílio de vocês, vereadores, porque está acontecendo uma perseguição em relação a algumas pessoas. E o prefeito, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, começou no dia 11/4, uma comissão processante, acho até que não seria uma comissão processante, para rever doações feitas no mandato anterior, onde fiquei 25 dias como prefeito, alegando que seria nos últimos 6 meses, mas como foi feita a doação só neste final que eu estava, então acredito que foi neste período. Até imaginei, estive com o prefeito, que ele faria um levantamento para ver a realidade e a necessidade de cada pessoa que recebeu e realmente constatando que as pessoas que receberam essas doações eram pessoas que ali estavam há muitos anos. Outras que há menos tempo, mas que todas tinham a necessidade, ora recebido para moradia, ora recebido para comércio. Inclusive, a parte do comércio, conforme a lei manda, passou pela Comissão de Avaliação Imobiliária e a comissão que faz essa avaliação, se é realmente necessário, se tem a documentação, o projeto foi passado anteriormente, não só doei e pronto. Fiz, então, conforme a lei determina. E a Lei 100, que autoriza a doação das pessoas que necessitam, também ampara essa doação para os munícipes. Então, aí o que aconteceu? No dia 11/4, começou essa comissão processante, onde iria avaliar estas questões. No final, o que aconteceu foi o seguinte: 85 pessoas foram revogadas, apesar de eu ter feito mais doações. Eu não sei por que razão, e aí falo da perseguição. Alguns foram excluídos, sendo que a doação e a alegação de falar que não poderia doar era porque eu estava ali prefeito, no período ainda daqueles 3 meses que antecedem a eleição, ou 3 meses posterior ao período eleitoral. Primeiro, eu quero lembrar a todo cidadão que está ouvindo e aqui aos presentes que eu não era prefeito no período de eleição. Ninguém se pergunta, em São Simão, saberia que eu viraria prefeito. Eu era vereador, presidente da Câmara. Como o senhor, nós tínhamos um vice-prefeito, tínhamos um prefeito e o prefeito foi afastado e o vice estava lá para assumir. E também, pelos seus motivos, preferiu renunciar. Então, como vereador, eu não poderia, em campanha, fazer promessas e nem fiz. Primeiro, que não existe nenhuma denúncia. Segundo, que não existe constatação. E terceiro, que eu não estava no poder executivo para falar que eu usei isso em favor político. Mas tudo bem. Aí, seguindo, o que mais me preocupa, aí eu falo das perseguições, é o seguinte. Primeiro, a Procuradoria-Geral do município, doutora Silvia, está lá embaixo invadida. O secretário de Transporte, o Lorival, está lá embaixo invadido. Nestas áreas que mediam dentro do município, a diretora de licitação está lá invadido. Inclusive, volto aqui ao vice-prefeito, que seu pai também, aí já não vou falar que ele é invasor, mas está lá há muitos anos, sei, é da responsabilidade dele, mas não tem documento e está numa área que o senhor sabe disso. Porque as pessoas que receberam a doação do documento de um prefeito, um dia, 25 dias, 4 anos, não interessa, era prefeito. Esses têm que ser perseguidos, têm que sair. E os que não têm nenhum documento ficaram lá ainda.
Mas eu, como prefeito, ninguém falou nada disso. Estamos praticamente iniciando o 6º mês de mandato e de prefeito aí. Eu paguei uma folha de dezembro, eu paguei um 13º, eu paguei o acerto dos funcionários que saíram de contrato ou de comissão, eu paguei 4 INSS do mês 11, do mês 12, 13º, o acerto final, eu paguei as dívidas que estavam no município com os credores. Não ficou nenhum credor na porta da prefeitura reclamando. Dos 246 municípios do estado de Goiás, pode procurar, São Simão foi um dos poucos municípios que deixou as contas organizadas. E mais, deixei para o prefeito mais de 2 milhões em caixa. Por que ninguém veio contestar? O prefeito Adalberto está aqui, recebeu uma prefeitura com dívidas, com problemas, ele sabe disso. Eu era prefeito para assumir a responsabilidade e fiquei 25 dias trabalhando, e muito, para essa comunidade. Eu podia ser prefeito, agora fazer a doação eu não podia. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é perseguição. Eu relato ainda mais. Falo, aí eu vou voltar ao Antônio Carlos, que está aqui e é uma das pessoas, o Antônio Carlos, todos conhecem, sabe do seu trabalho, da sua necessidade. O Genésio, que ali está, sabe também da sua responsabilidade, e o pessoal foi lá embargar a obra onde ele está construindo regularmente. Por que não foram nas outras? Por que não perseguiram os que nem documento não têm? Vamos voltar ainda mais atrás. O último prefeito, antes do Dr. Márcio, saiu, ele também fez doações da mesma forma. E ele, sim, era prefeito 4 anos, ou nesses 5 anos que ficou, porque o prefeito atual era vice, porque ele não revogou se foram feitas no mesmo período. Se não podia os 6 meses, ele era vice de uma chapa, e hoje ele é prefeito, porque ele não revê os atos do Poder Executivo enquanto ele era vice. Volto a dizer sobre a perseguição. Então, eu quero muito, senhores vereadores, que nós nos preocupemos e observar, senhor presidente. Essa semana irei falar disso. Vamos, senhor prefeito, tirar, use de exemplo eles primeiros, antes de mexer com cidadãos de bem, com o cidadão que realmente quer morar, porque o cidadão que não tem que ir lá para baixo, que tem que fazer casa de festa ou de passeio. Essa é a minha preocupação. Então, fica aí para vocês essa lembrança e vamos estar discutindo isso aqui. Irei cobrar a semana toda e quero que o prefeito me responda isso. Com todo respeito, quero lembrar aqui também do amigo José Humberto, controlador da prefeitura. Tenho dito aqui porque o prefeito tem errado muito, mas em algumas coisas ele acertou, escolhendo o senhor como controlador. Inclusive foi o controlador desta casa quando eu fui presidente, e o senhor é uma pessoa muito responsável e tem muito trabalhado por este município. A seguir, vereador Fábio Capanema disse, ouvindo o nobre colega vereador Leopoldo, fico muito preocupado com relação à doação pós-eleição. Eu me lembro muito bem, vou me inteirar melhor do assunto, mas perseguição é muito feio. A seguir, o presidente parabenizou a aniversariante da noite, vereadora doutora Cristiane, e, havendo orador inscrito, fez uso da palavra a doutora Patrícia Passoli Guedin, com riquezas de detalhes, transcorreu sobre o tema 3 poderes, autonomia e independência de cada um. E assim, não havendo mais nenhum assunto relevante a ser tratado, a presente sessão foi encerrada, cabendo a mim, primeiro secretário, que a presente lavrasse e que, depois de lida, achada, segue assinada por quem de direito. A ata que acaba de ser lida está em discussão. Com a palavra, o vereador Fábio Capanema. Senhor presidente, senhora secretária, eu pude notar que a senhora leu a ata na íntegra nas palavras do nobre colega vereador. E na minha fala a senhora pulou alguns trechos ou quase todo ele.
Eu tenho certeza que está gravado em áudio e vídeo aí, que eu disse mais coisas sobre o atual prefeito, sobre companheirismo, perseguição. Disse que quando ele bate nas costas das pessoas, às vezes tem alguma coisa na mão dele. Disse que foi citado várias vezes que eu fui companheiro dele 8 anos. Nós fomos companheiros 8 anos. Eu fui companheiro dele, ele não foi meu companheiro. Então tem mais coisas filmadas e gravadas aí, eu queria que fosse inserido na ata. Tá? Obrigado. Ok, vereador. Será inserido. A ata continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. Com a palavra, a senhora secretária, para a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom, então, para o expediente, consta o requerimento de número 23, de autoria da vereadora Jane Vilarinho. Ela requer ao Poder Executivo, após a anuência do soberano plenário, que se faça a regularização fundiária com registro em cartório e habilitação do bairro Mutirão 2. Faz-se necessário essa regularização e habilitação do bairro Mutirão 2 para que seus moradores possam legalizar seus imóveis e estarem devidamente documentados. Consta ainda o requerimento de número 24, de autoria do vereador Quebinha. Ele solicita ao Poder Executivo Municipal a implantação do programa IPTU Legal, sendo indicados representantes da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Finanças, Departamento de Arrecadação Tributária, Secretaria de Administração e Planejamento e outros órgãos cujo assunto seja inerente aos quais forem acrescentados, para, juntos aos vereadores interessados, discutir sobre a legalidade de se cobrar o IPTU progressivo em localidade que não possui infraestrutura adequada, sequer as construções, bem como participar e opinar na elaboração do projeto de lei para que os recursos oriundos do IPTU, ITU e ITBI arrecadados pelo município sejam aplicados no bairro em que o imóvel está localizado, seja de forma integral ou em percentuais, conforme impacto financeiro a se definir com a discussão da referida comissão, e que a aplicação desses recursos sejam definidas com a participação popular através de audiências públicas e ou chamamentos públicos. Então, nesses termos, o vereador pede e espera deferimento. E a indicação de número 136, de autoria da vereadora Jane Vilarinho, ela solicita ao Poder Executivo que celebre convênio com as entidades de ensino, possibilitando vagas de estágio pelo ente público nas áreas correlatas sem ônus para o município. O estudante universitário tem que cumprir uma carga horária em estágios presenciais e, infelizmente, encontram dificuldades em conquistar esta vaga. Através do Poder Público Municipal, poderia ser disponibilizado tais vagas. Com isso, estaria dando a oportunidade a jovens de conhecer e participar da administração pública e ainda cumprir com sua carga horária curricular. E a indicação de número 138 de 2017, de autoria do vereador Antônio Maciel Camilo. Ele solicita que seja realizado um curso de pós-graduação para os profissionais da saúde, com encontros quinzenais e, posteriormente, transporte em 3 oportunidades para a realizações de aulas práticas, levando em consideração a necessidade da formação continuada para qualquer área de atuação profissional nos dias atuais. Faz-se necessário que o poder público tenha disponível estrutura que possa auxiliar as pessoas que desejam se capacitar para melhor atender a nossa população.
Voltando aqui, então, à indicação de número... A do Quebinha, para mim, você tinha deixado aqui, rapaz. A justificativa do requerimento do vereador Quebinha... tal requerimento tem a finalidade de proporcionar a justiça social com a distribuição igualitária e justa dos tributos, pois devido a alguns bairros não possuírem infraestrutura como asfalto, rede de água e esgoto, iluminação pública, porém, como determina os incisos da Lei Complementar número 3 de 2009 e lá no Código Tributário Municipal, a rede de iluminação pública com ou sem o posteamento para distribuição domiciliar e posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do terreno considerado o imóvel se torna passível de cobrança progressiva do IPTU e não do ITU. A exemplo do bairro do Jardim Lago Azul, cuja seus proprietários pagaram pelos benefícios na compra e a falta dos mesmos inviabiliza a sua povoação. Tais recursos arrecadados, sendo ali aplicados, com certeza os moradores e proprietário optariam pela construção das redes de água e esgoto. Por outro lado, cito imóveis dos setores como Mutirão, Vila Bela, Popular, dentre outros que não tiveram retorno dos impostos pagos pelos seus proprietários, revertido às respectivas localidades, haja vista a situação da malha viária dos referidos bairros. Então, essa é a justificativa do requerimento de número 24 de 2017, de autoria do vereador Quebinha, que solicita, após ouvido o plenário, sugerindo, ao Poder Executivo a implantação do programa IPTU Legal, sendo indicados aí representantes da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Finanças e o Departamento de Arrecadação Tributária e a Secretaria de Administração e Planejamento e outros órgãos cujo assunto seja inerente aos quais forem acrescentados. As matérias de autoria dos nobres vereadores, ora lidas no expediente, serão apreciadas, votadas na sessão ordinária de amanhã. Então, senhor presidente, a leitura do expediente está esgotada. Não há vereadores inscritos à mesa para apreciação de matérias. Com a palavra, a senhora secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia consta, então, a indicação de número 132, de autoria da vereadora Ana Maria. Ela solicita ao Poder Executivo que seja realizado o recapeamento da entrada do portão de visitas e da entrada das ambulâncias do Hospital Municipal e ambos os pátios. A presente se faz necessária devido à precariedade em que se encontra as entradas do Hospital Municipal e os pátios. Indicação de número 132, de autoria da vereadora Ana Maria, em única discussão e após votação. Indicação de número 132 está em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 133, de autoria da vereadora Ana Maria, ela solicita ao Poder Executivo que seja adquirido um ônibus para a realização do transporte de paciente do município de São Simão e do distrito de Itaguaçu para Goiânia. A presente solicitação se faz necessária para maior conforto dos pacientes, pois o micro-ônibus que está destinado a este fim é muito pequeno e desconfortável. Indicação de número 133, em única discussão e após votação. Indicação de número 133 está em discussão.
Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar que se manifeste de pé. Aprovado. Moção de aplausos de número 1 de 2017, de autoria da vereadora doutora Cristiane. A Câmara Municipal de São Simão, por intermédio da senhora vereadora doutora Cristiane, manifesta votos de aplausos e congratulações à equipe do CREAS, Juliana Caetano Borges, pedagoga e coordenadora, Márcia Aparecida Pereira, psicóloga, Luciene Andrade, assistente social, Nelly Martins, recepcionista, e a equipe do CRAS, Ana Carolina Queiroz, que é assistente social e coordenadora, Daiane Torres, pedagoga, David Gessé Souza, psicólogo, e a equipe do Conselho Tutelar, Helena Maria Silva Borges, conselheira e presidente, as conselheiras Luciana Queiroz Araújo, Gislene Aparecida, Mirla Crempio e Nair Oliveira Costa. E a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o psicólogo Rodrigo Alves, e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, na pessoa da primeira-dama Adriana Rocha Floriano. Justificativa: a presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em valorizar o empenho e dedicação a todos que contribuíram com a campanha do 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, a qual teve como proposta mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade, em especial pais, professores, profissionais da saúde, assistência social e todas as autoridades legalmente constituídas a participar da luta em defesa e garantia dos direitos sexuais das crianças e adolescentes. Espera-se também estimular e encorajar as pessoas a denunciarem. Essa campanha foi amplamente divulgada através de panfletagem, redes sociais, mobilização e adesivação nos sinaleiros, faixas distribuídas pela cidade e a entrega de material educativo em todas as escolas municipais e estaduais do município de São Simão e Itaguaçu. Sendo assim, através dessa bela homenagem, expressamos a nossa gratidão e aplausos a todos os profissionais que se empenharam e dedicaram a esta ação que é de tão grande importância para a nossa sociedade e para o desenvolvimento dos nossos jovens. Moção de aplausos de número 1, de autoria da vereadora doutora Cristiane, em única discussão e após votação. Moção de aplausos de número 1 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 20, de autoria da vereadora Ana Maria, que requer ao Poder Executivo que seja estudada a possibilidade de contratar uma empresa especializada para aplicar o curso de aperfeiçoamento do atendimento para os colaboradores do município de São Simão, do distrito de Itaguaçu. O pedido justifica-se devido à busca de aperfeiçoamento dos serviços prestados pelos colaboradores para melhor atender e servir a nossa população. Requerimento de número 20, em única discussão e após votação. Requerimento de número 20 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar que se manifeste de pé. Aprovado. E a indicação de número 134, de autoria do presidente desta casa, vereador Adriano Pimenta, que solicita ao Poder Executivo que seja implantado em Itaguaçu um programa de atendimento odontológico no horário das 18 horas às 22 horas. A presente proposição se dá devido a muitos trabalhadores, inclusive os da zona rural, que chegam após as 17 horas e 30 minutos e não conseguem atendimento nos PSFs, devido ao encerramento do expediente ser às 17 horas. Indicação de número 134, em única discussão e após votação. Indicação de número 134 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar que se manifeste de pé.
Aprovado. E o requerimento de número 21 de 2017, de autoria do vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha, ele solicita, nos termos da Lei Municipal número 272, de abril de 2009, o presente requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo que a Associação dos Amigos dos Animais de São Simão, Goiás, seja declarada de utilidade pública no âmbito municipal. Justificativa: tal indicação deve-se ao fato de que é público e notório o trabalho voluntário, dispendioso, com dificuldades financeiras e logísticas que a referida associação vem desenvolvendo no município. Insta a ressaltar que o Estatuto da entidade supracitada contempla a comunidade com programas de proteção, defesa e bem-estar animal. E salientamos também que a questão dos animais vai além da humanitária e se torna preocupante também no que tange à saúde pública e ao meio ambiente. Nestes termos, pede e espera deferimento. Requerimento de número 21, em única discussão e após votação. Requerimento de número 21 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. E o requerimento de número 22, de autoria da vereadora vice-presidente desta casa, Jane Vilarinho. Ela solicita também, nos termos da Lei número 272, de 20 de abril do ano de 2009, e após a anuência do soberano plenário, declarar o Conselho Particular Santa Clara do município de São Simão vinculado ao Conselho Central São Sebastião da Sociedade de São Vicente de Paulo como entidade de utilidade pública. A entidade foi fundada no município de São Simão em 23 de março do ano de 2014. Executa ações no exercício da caridade cristã no campo da assistência social e dos seus trabalhos. No desenvolvimento de suas atividades, o Conselho administra 3 conferências no município, que é a base dos seus trabalhos. No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto à raça, a cor, o sexo, condição social, político ou religioso de pessoas assistidas, com relevantes serviços prestados às famílias de São Simão e distrito de Itaguaçu. Hoje, atendendo aproximadamente 50 famílias, desenvolve dessa forma o caráter de solidariedade, responsabilidade, ética e respeito ao cidadão. A entidade em questão, sendo declarada como de utilidade pública, poderá se inscrever em editais e receber recursos públicos. Requerimento de número 22, em única discussão e após votação. Requerimento de número 22 está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem discordar, que se manifeste de pé. Aprovado. As matérias da ordem do dia estão esgotadas, senhor presidente. Volto a lembrar, só quebrando o protocolo, que a lei de número, o projeto, aliás, de número 633, que trata da lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, encontra-se, nas comissões, aguardando o referido parecer. Podemos, então, ir direto às explicações pessoais. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Leopoldo. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formata FM, internautas presentes aqui no plenário, senhor secretário de administração e outros. Senhor presidente, ontem falei em relação à questão
das perseguições, em relação aos loteamentos, em relação a que vinha acontecendo aí do prefeito. Então, irei dar continuidade hoje, lembrando o seguinte, e direcionando, claro, ao prefeito. Nós precisamos regularizar, essa é a palavra. Nós precisamos dar uma satisfação ao eleitor, principalmente ele, que fez várias reuniões na área do garimpo, lavoura, Colombo, Nova Era e muitos outros setores, que ainda não foi regularizado. Como eu disse ontem, no final do ano, eu regularizei aqueles que eram possíveis e que foram trazidos a mim. Apesar dele estar aí fazendo uma perseguição seletiva em alguns. Mas tudo bem, o que eu quero é que ele reveja e pense, e aí falo para o senhor que nos auxilie, o senhor já deixou isso aí, falou que vai tentar auxiliar, mas a comunidade de São Simão, ela não pode mais ficar aguardando que cada ano, cada eleição, o político vá lá, principalmente na área do garimpo, na área da lavoura, e nesses setores como o Colombo, aqui está um companheiro que há muito tem procurado, inclusive o Mihal, comerciante do município, que espera aí praticamente 6 anos a regularização do Colombo. Ele investiu num comércio, pôr no seu dinheiro praticamente tudo que tem, para poder funcionar um comércio, e agora no final, onde ele precisa aparelhar mais, melhorar o seu trabalho, trazer mais emprego para o município, mas para isso ele precisa também dos financiamentos, pois ele já investiu e muito lá, mais de 150 mil reais, ele não consegue um financiamento. Por quê? Porque não está regularizado, porque falta um registro, porque falta a infraestrutura. Tem pessoas que não conseguem levar energia para sua casa, uma geladeira, porque não tem energia porque não está regularizado, porque não tem infraestrutura. Então o prefeito trabalhou muito em cima disso. Então ontem falei e vou ficar repetindo aqui. Precisamos resolver as questões de dentro do nosso município. Já foi 5 meses. Nós temos falado aqui, para criar uma comissão processante, foi fácil. Para fazer de conta que está aí fazendo o serviço, e qual serviço? De tomar, de derrubar, de impedir que o cidadão de bem construa? Por que não fez uma comissão social para avaliar a necessidade da pessoa ali? Para avaliar a necessidade do morador? Por quê? A vontade era tão grande de tomar que faz comissão processante. Então, eu fico aí preocupado. Em relação ao pessoal que está lá nas áreas de invasão, aí eu falo área de invasão, aqueles vinculados à prefeitura, os de primeiro escalão. Falei isso ontem aqui. São nada, 5, 6 secretários. Tem um secretário que até a areia do município, ele levou para o seu loteamento, para o seu lote, que está gastando lá dinheiro do município, porque a areia é do município. A promotora falou para o prefeito: senhor prefeito, o senhor está sabendo disso? E era para construir calçada, ou seja, será que então ele estava sabendo? E aí? O cidadão de bem, quando procura lá o pré-moldado, ele precisa de uma areia, ele não tem. Ele precisa de uma terra, um caminhão para transportar uma terra, desse secretário, viu, senhor presidente, que está transportando areia. Não tem. Agora o secretário tem. Será que a máquina administrativa está ali para trabalhar para uma meia dúzia? Então, essa é a minha preocupação. Falei ainda em relação ao processo seletivo. Até, na verdade, Lúdio, o Fábio falou isso aqui. Algumas pessoas falaram que não. Estava tudo certo, estava tudo resolvido, era altamente transparente. Resultado: o Ministério Público mandou cancelar o processo seletivo número 1. Será que agora o prefeito vai falar que a responsabilidade é nossa, vereador Fábio, vereador Lúdio, ou nossa de nós, vereadores? Ou a irresponsabilidade do serviço feito errado, como nós falamos desde o início, e que culminaria nesse final?
E as aulas agora? E os funcionários que trabalharam? E os professores? E os alunos? E a comunidade? Então, quando a gente levanta-se aqui e fala desses problemas, é porque a gente está observando e o final está aí. Não adianta depois de 5 meses e agora vai falar o quê para a comunidade? Vai se isentar de novo? Então ficarei a semana toda lembrando disso aqui. E em relação, mais uma vez, da regularização, ontem inclusive, brilhantemente, a juíza de direito esteve aqui e falou de alguns fatos, e foi muito bem, e citou aí o artigo 5º da Constituição, direito à saúde, educação, moradia. Isso é obrigação do Executivo. E se não resolver, nós procuraremos os meios legais. Porque precisamos dar satisfação, sim, à nossa comunidade. Disse isso aqui, não sou oposição a A, B, a C, já tem 3 mandatos aqui. Fui oposição, fui situação, sou oposição, serei situação, mas de quem? Da comunidade. Não tenho ligação com prefeito para fazer o errado. Estou aqui para defender a comunidade, fui eleito para isso. E agradeço a todos mais uma vez, comunidade de Itaguaçu, inclusive, fico feliz de ver, Lude, o serviço realizado lá. Mas também fico triste. Foram para lá sábado, 5 meses depois de tomar posse no mandato. Será que Itaguaçu vai merecer serviço lá de 5 em 5 ou 6 em 6 meses, 2 vezes por ano? Nós precisamos estar lá trabalhando todos os dias. E a comunidade de Itaguaçu respondeu. Respondeu, sabe que jeito? Não participando de nada. Porque não aguenta mais enrolação. O meu muito obrigado e uma ótima noite. Eu gostaria de agradecer aqui a presença da equipe do CREAS, aos conselheiros tutelares, a presença do secretário de administração, Wilson. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jane Vilarinha. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes no plenário. Em especial, cumprimento aos membros da entidade São Vicente de Paula, os vicentinos, aos internautas e radioouvintes. Agradeço a presença dos vicentinos e parabenizo a cada um pelo excelente trabalho realizado junto à nossa comunidade de São Simão e Itaguaçu. Assim também parabenizo o programa social CREAS, o Conselho Tutelar, que estão aqui presentes, conforme a moção de aplauso da nossa vereadora, doutora Cristiane. E aproveitando, senhor presidente, quero aqui deixar um convite a toda a população de São Simão. Será realizado nos dias 9 e 10, no Salão Paroquial, a festa junina da nossa paróquia. E no dia 11, nós teremos o encerramento da festa com um grande bingo, o bingo tradicional. Então, fica o convite a cada um de vocês. Muito obrigada e tenham uma boa noite. A palavra está franca aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Lazinho. Boa noite a todos, comunidade de Itaguaçu, comunidade de São Simão, nobres colegas, Wilson Pimenta, ex-presidente dessa casa, obrigado pela presença. Só queria, senhor presidente, parabenizar a iniciativa da administração municipal, do qual eu participei lá em Itaguaçu, nesse sábado, que foi um sucesso. E eu, como morador dali, eu tenho palavras para dizer para vocês que é a primeira vez que eu assisti esse evento lá em Itaguaçu e com tanto sucesso, onde todos os secretários participaram, procurador do município, e sim, a comunidade sim participou também, né? Eu quero só deixar bem salientado isso aqui. Realmente foi um sucesso. E acredito sim que a administração se faz dessa maneira. É indo para a rua, mostrando a cara para as pessoas,
né? Eu acho que ali foi um sucesso. Ali o prefeito, o vice-prefeito, os seus secretários, né, os vereadores que lá participaram, inclusive teve vários vereadores aqui presentes naquele momento lá, e que participou junto com a comunidade lá. E realmente, Itaguaçu está de parabéns. Obrigado ao Poder Executivo por esse evento feito em Itaguaçu. Obrigado a todos, senhores. A palavra está falando com os vereadores. Com a palavra, vereador Fábio Capanema. Senhor presidente, nobres colegas, presentes aqui no plenário, ouvintes da Rádio Formato FM, internautas, boa noite. Bom, senhor presidente, ontem nós começamos uma pequena discussão, um embate levantado aqui pelo vereador Leopoldo sobre perseguição do atual prefeito, sobre algumas pessoas que foram contempladas com doações da prefeitura. Doações da prefeitura é um caso complicado há muitos anos. Só que eu não posso deixar, hoje eu estava me inteirando sobre o assunto, eu não posso deixar de concordar com o vereador Leopoldo. Nós tivemos uma eleição em 2012. E o candidato derrotado naquele momento, que é o vencedor dessa, o atual prefeito, aí vão falar assim, mas não foi ele, foi o Assis que assinou os documentos. Mas se você olhar as doações que foram feitas do mesmo modo, talvez no mesmo lugar, para as pessoas que foram contempladas, todas são pessoas ligadas ao atual prefeito. E ninguém correu atrás disso. Então, eu acho que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quero crer que seja assim. Entendeu? Então, não tem dois pesos e duas medidas. Tem que valer para todo mundo. Então, eu tenho que concordar com Vossa Excelência, senhor Leopoldo. Mas, como eu disse ontem, que a secretária não leu na ata, né? É uma pessoa que bate nas costas da gente, a gente não sabe o que tem na mão dele. Eu aprendi a conhecê-lo pouquinho tarde. Tem uns 6 anos que eu aprendi a conhecer esse senhor. Se eu tivesse aprendido a conhecer ele há 6 anos e 6 meses, talvez seria diferente a história de São Simão. E disse mais aqui ontem, algumas pessoas falam, mas vocês eram companheiros um do outro. Não, eu fui companheiro dele. Ele nunca foi meu companheiro. Nunca. E nem será mais. Nunca mais, politicamente, nunca mais. Então, senhores, eu só queria colocar... tem mais coisas aqui. Eu estava olhando ali na minha pasta. Nós temos coisas aqui para ver. Eu falei que ia cobrar, né? 3 meses atrás, 4 meses, seleção de 4 meses atrás, quando eu disse que alguns cantores não cantaram, mas o povo de São Simão dançou assim mesmo. Nós temos aqui show de Vingadora de R$90 mil pago. Ela vingou não sei de quem, porque nosso dinheiro foi embora. Tem um tal de Gui Bittencourt de 10 mil também, acho que no mesmo dia, tá pago 10 mil. Só aqui são R$100 mil que sumiram dos nossos cofres. E se alguém foi nesse show aqui, eu não fiquei sabendo onde foi. Já vai para 6 meses aí de mandato, empenhado e pago, e a população de São Simão realmente dançou. Não sei se teve cantor. Então são certas coisas, senhores vereadores, que nós temos que acompanhar. Eu disse que ia acompanhar isso há 3 meses atrás. Eu falei, olha, gente, eu vou voltar a cobrar isso brevemente. 2 ou 3 meses, se eu não me engano, em sessão aqui. Então estou aqui só lembrando. Eu não sei até quando a lei ampara isso, essa espera, que o dinheiro foi. Eu não sei a promotoria, até quando tem esse prazo aqui de chamar esses senhores para cantar para a gente aqui, ou então ressarcir o nosso dinheiro. Então, eu queria deixar essas cobranças. Tem mais algumas coisas que nós queremos colocar aqui, mas tem palestrante hoje, e nós vamos acompanhar passo a passo o que está acontecendo. Essas doações é um caso complicado, vai dar pano para manga, porque ela acontece sistematicamente a cada final de mandato. Então é quase certeza, é regra, parece que está na nossa lei orgânica. Acontece alguma coisa em final de mandato, doações. Então vai dar pano para manga. Alguém foi atrás, só que tem que responsabilizar todo mundo.
Como eu disse, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não pode ficar desse jeito. A que fim vai chegar isso, eu não sei. Porque vai ter denúncia de todos os lados? Vão ter denúncia de todos os lados. A merentíssima estava aqui ontem, vai acabar chegando tudo na mão dela. Se é certo ou se é errado, doa quem doer, e aconteça o que acontecer. Então foi um assunto levantado aqui ontem, que vai criar polêmica nessa casa, nas ruas, vai atingir o nosso cidadão, porque tem muita gente que realmente precisa estar lá, e precisa dessa doação. Estou falando do garimpo agora. E não vou fugir, não. O meu prefeito também deve, porque eu votei nele na passada agora, deve ter ido lá e prometido um monte de coisa. Igual esse prefeito e o vice foi lá e prometeu. Asfalto, luz, energia, faltou colocar ouro lá. Aí agora vem o contrário, na contramão. Talvez se o outro candidato tivesse sido eleito, estaria sendo cobrado do mesmo jeito. Com certeza estaria, porque vai todo mundo para lá fazer promessa. Todo mundo vai lá prometer. E não foi diferente não, esse que está aí. O prefeito e o vice. Eu acompanhei aquilo lá. Se fosse o outro, estaria sendo cobrado. Porque na hora lá do voto, promete energia, promete tudo. E agora está no contrário, está metendo a caneta e colocando para a rua. Vai dar pano para a manga, senhores. E vamos acompanhar. Boa noite. Bom, gostaria de convidar a doutora Vanessa Pimenta, que vai estar ministrando uma palestra sobre o combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Por favor, doutora, assuma. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Vanessa Pimenta, sou advogada, militante aqui na comarca de São Simão. Por incrível que pareça, tem 15 anos que eu sou formada, não parece, hora nenhuma, né, pela CUTS, dá para perceber. Hoje, eu fui convidada para poder ministrar uma palestra para vocês sobre o abuso e exploração sexual infantil. Como todos já sabem, no dia 18 de maio, como ocorre em todos os anos, é o dia do combate a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Vou passar para vocês um esquema que é para andar mais rápido, para poder mostrar para vocês como a realidade é dura nesse sentido para as nossas crianças e adolescentes. Só um minutinho que é bem rápida, prometo que não vou tomar muito tempo. Se alguém chegar a dormir, eu vou chamar a atenção, já vou advertindo, que eu sou um pouco nervosa. Abuso e exploração sexual infantil. Pode passar, por favor? Por que foi escolhido, aleatoriamente, foi escolhido o dia 18 de março, para poder ser esse dia tão especial que tem que ser estendido para todos os dias do ano? Alguém sabe por que chegou a essa data? É uma história trágica. A trágica história da menina Araceli, um crime bárbaro e impune. Essa criança que vocês estão vendo aqui, ela tinha 9 anos, praticamente quase 9 anos, quando aconteceu o fato que gerou essa data. Pode passar, por favor? No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli Cabrera Sanches Crespo era assassinada em Vitória, Espírito Santo, em um dos mais brutais crimes da história do Brasil. O corpo, desfigurado e com marcas de tortura e abuso sexual, foi encontrado quase uma semana depois, e a data de sua morte tornou-se Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através de lei sancionada pelo Congresso Nacional em 2000. Vamos saber sobre essa trágica história
e que acontece repetidas vezes, infelizmente. Hoje, no Brasil, a cada 4 horas, uma criança sofre um abuso sexual ou exploração sexual, que eu vou explicar mais adiante a diferença. A data foi escolhida pela brutalidade com que o assassinato foi cometido. A menina, que estava próxima a completar 9 anos, e isso me deixou bem perplexa, porque a idade aproximada da minha filha, do meio, né? Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, e a do meio tem praticamente essa idade. Foi espancada, estuprada e drogada, e teve os mamilos e genitálias dilacerados, adentadas. Seu corpo foi encontrado em um terreno baldio, queimado e desfigurado com ácido, para dificultar sua identificação. Seus algozes pertenciam a famílias tradicionais e muito influentes no Estado, razão pela qual tanto a justiça como a polícia foram negligentes e, inclusive, corruptas. Próximo, por favor. A cronologia do crime. Vocês vão ver agora como a situação é mais trágica ainda do que eu relatei até agora. No dia 18 de maio de 1973, Araceli saiu mais cedo da escola a pedido da mãe, que escreveu um bilhete para a professora. A menina se dirigiu então a um edifício, levando um envelope que continha, sem que ela soubesse, drogas para serem entregues a um grupo de rapazes, filhos de famílias ricas e importantes da cidade, e que eram conhecidos por seu gosto em realizar orgias regadas a narcóticos, álcool e sexo. Como que chegou essa menina a levar a essa droga? Pasmem que é a realidade que a gente passa todos os dias. Ao chegar ao lugar indicado por Lola, sua mãe, que era boliviana e fazia tráfico de drogas, que era quem provinha de drogas aos jovens. Araceli se deparou com os rapazes que já se encontravam sob os efeitos da cocaína. Estes a atacaram e a mataram com requintes de crueldade, deslocando seu queixo com socos e lacerando adentadas seus mamilos, partes da barriga e sua vagina. Segundo uma testemunha, antiga amante de um dos envolvidos, Araceli foi violentada e dopada com uma forte dose de LSD, a qual não resistiu. Exames periciais constataram depois que a menina foi também asfixiada. Você pensa na tortura dessa criança. Que absurdo. E pasmem, isso acontece cotidianamente. Não é só nesse fato isolado. Nós temos casos de crianças que são mortas pelos pais, como a gente sabe, igual dos Nardoni, né, que é uma violência contra a criança. Próximo, por favor. O corpo da garota foi encontrado nu e desfigurado. Não sei se vocês tinham visto que foi jogado ácido na criança também. 6 dias depois do crime, em um terreno baldio. Antes, o cadáver havia sido levado para o bar de Jorge Michelini, a quem supostamente a droga estava dirigida e cujo sobrinho, Dante, estaria envolvido no crime, e deixado por vários dias no freezer do local, localizado em uma movimentada rua da cidade. Tudo isso foi feito sem nenhum cuidado em evitar testemunhas. Tamanha a certeza da impunidade dos assassinos e seus cúmplices. Finalmente, um ácido corrosivo foi jogado sobre os restos mortais da menina para dificultar sua identificação. Apesar de Gabriel Crespo, que é o pai, ter reconhecido o corpo da filha por um sinal de nascença, a certeza veio em um dia em que ele levou um cachorrinho de estimação da menina, Radar, ao Instituto Médico Legal. Ao chegar ao local, o animal, que tinha recebido esse nome porque sempre a localizava, se dirigiu imediatamente à geladeira e passou a arranhar a gaveta em que se encontrava o cadáver de sua dona. Este permaneceria ainda 2 anos e meio no IML, antes de ser enviado para uma autópsia no Rio de Janeiro e posteriormente sepultado em 1976.
e após todo esse trâmite, ela morreu em 18 de maio de 1973. Ela foi sepultada em 1976. Próximo, por favor. Os principais suspeitos do crime foram Paulo Constantin Elau, o Paulinho, e Dante Michelini Júnior, o Dantinho. O primeiro, filho de um latifundiário, membro da maçonaria capixaba, e o segundo, herdeiro de um rico exportador de café. De acordo com versões não confirmadas, ambos organizavam festas nas quais se drogavam e violentavam menores em apartamentos mantidos unicamente para esse fim. Lola, que é a mãe, da criança, que era irmã de traficantes de Santa Cruz de La Sierra, para onde se mudou anos depois, deixando para trás marido e filho. Havia utilizado a filha como mula, talvez sem intuir seu destino. Olha até onde que chega a família das pessoas. Embora houvesse testemunhas contra os dois jovens, Paulinho e Dantinho foram absolvidos em um último julgamento em 1991. E atualmente nada mais pode ser feito, já que o crime prescreveu. Além de sofrer torturas de todas as ordens, os responsáveis não foram condenados. Segundo Louzeiro, que é um historiador, é um escritor sobre o fato, mais de 10 pessoas que poderiam ajudar a desvendar o caso foram mortas, entre elas o sargento José Homero Dias, assassinado com um tiro nas costas quando estava próximo a finalizar as investigações. Ainda de acordo com o escritor, os acusados tornaram-se pais de famílias católicos, senhores acima de qualquer suspeita, e suas famílias continuam donas do Espírito Santo até hoje, há mais de 4 décadas depois do assassinato que chocou o Brasil. Enquanto isso, a menina foi tirado o direito dela de ter uma infância, de ter uma adolescência, de casar, ter seus filhos e continuar a vida. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem mais coisas que eu quero acrescentar. Esse caso de abuso que deu início a esse dia, ele acontece todos os dias. Todos os dias uma criança ou um adolescente é abusado ou explorado sexualmente. A gente tem que mudar essa situação. Como que a gente pode mudar? A gente tem que quebrar esse silêncio, porque normalmente esse tipo de abuso, esse tipo de exploração é feito através de pessoas dentro de casa, intrafamiliar e extrafamiliar, que eu vou falar agora mais adiante. Pode passar, por favor? A data marca a luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. É um importante momento para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade para participar da luta em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e garantir o direito fundamental ao desenvolvimento de sua sexualidade de forma segura e protegida, livre de toda forma de abuso e exploração. Eu quero aqui, além disso, já, assim como a doutora Cristiane fez, parabenizar o CREAS, o CRAS, que no dia 18 de maio, juntamente com o Conselho Tutelar e outras autoridades, fizeram um brilhante trabalho na região, conscientizando as pessoas da importância das nossas crianças e nossos adolescentes. Pode passar, por favor? Diferença entre exploração sexual e abuso sexual. Nós veremos agora que existe uma diferença entre exploração e abuso sexual. Pode passar, por favor. A exploração sexual é quando crianças e adolescentes são usados com a intenção de se obter lucro ou benefício de qualquer espécie. A exploração, portanto, é quando tem pagamento. Igual acontece a exploração da criança e do adolescente nas praias, é igual a gente vê muito na região do Norte, Nordeste, por conta de turistas, Acontece essa situação. Em geral, as vítimas são coagidas ou persuadidas por um aliciador, um delinquente sexual que pode ser homem ou mulher e que consegue atraí-las com falsas promessas, suborno, sedução ou induzindo-as a receberem ou rebelarem contra os pais. Eles simplesmente sabem falar o que os pais não sabem.
Lógico que quando a gente tem um adolescente em casa, todos nós sabemos da dificuldade que é a conversa. Então, eles vêm e falam, olha, você é muito linda, você pode ser modelo, e leva para outras situações que a criança não está preparada, e o adolescente. O aliciador é um profissional já acostumado a enganar crianças e adolescentes para explorá-los sexualmente. Ele aproveita-se da ingenuidade, imaturidade, falta de experiência ou qualquer vulnerabilidade deles para explorá-los comercialmente como se fossem mercadoria. E criança e adolescente não é mercadoria. Com as crianças e adolescentes, como as crianças e adolescentes são enganadas pelas mentiras e manipulações do aliciador, considera-se que foram vítimas de exploração sexual e não que se prostituíram. Então, quando você encontrar uma criança ou um adolescente, não é que eles sejam prostitutas ou que estão se prostituindo. É porque provavelmente tem alguém que iniciou eles nessa vida. Esta é uma violência equivalente ao trabalho forçado e uma forma de escravidão, e pode incluir redes de prostituição e de tráfico de pessoas para comércio sexual, pornografia e turismo sexual. Mais para frente tem uma estatística que fala que essa exploração, esse turismo sexual pelo mundo inteiro, movimenta cerca de 9 bilhões todos os anos. Ele fica só abaixo do tráfico de drogas e da questão da venda de armas. Próximo, por favor. O abuso sexual é o uso de crianças ou adolescentes por um adulto para satisfação sexual. Mas, apesar de ser um crime muito grave, de violação aos direitos humanos, nele o agressor não visa remuneração ou comércio sexual. Ele está ali simplesmente, vamos dizer assim, numa situação em que ele quer, a única coisa que ele quer é satisfazer a questão sexual dele. Ocorre, em geral, quando a criança encontra-se a sós com o adulto na própria casa ou na casa de conhecidos, e pode ser classificado como intrafamiliar ou extrafamiliar, que é o que a gente vai resolver agora, dependendo se ocorre dentro ou fora do ambiente familiar. Normalmente, esse tipo de abuso, não de exploração, o abuso sexual acontece em casa, na casa dos vizinhos, na casa de amigos, na casa dos... vai visitar um vizinho que tem muita confiança, eles têm que ter essa confiança e ocorre esse abuso. O abuso intrafamiliar é quando existe um laço familiar, direto ou não, ou relação de responsabilidade entre o agressor e a vítima. Na maioria das vezes, o abusador é alguém que a criança conhece, ama e confia, e tem com ela uma relação de parentesco, poder hierárquico e econômico, pai, mãe, padrasto ou afetivo, avós, tios, primos e irmãos. A relação incestuosa, sexo ilícito entre parentes consanguíneos, afins ou adotivos, com uma criança ou adolescente, é considerada abuso sexual, mesmo quando ocorre sem uso de força física. Quero relatar aqui para vocês que algumas pessoas não sabem, mas eu já fui conselheira tutelar há algum tempo atrás. Eu acredito que na primeira formação do Conselho Tutelar. Eu devia ser nova, uns 18 anos, no mínimo. E a gente, infelizmente, eu tive o desprazer de participar de uma situação dessa. A criança era abusada pelo pai. O pai foi condenado, cumpriu pena, mas voltou para dentro de casa. A mãe tinha problema mental e tinha problema físico também. E a gente descobriu e começou a desconfiar pelo comportamento. Mais para frente eu vou explicar quais são os comportamentos. A criança, na época, que tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos de idade, ela desenhava, pelo desenho, você pode ver, ela sempre desenhava, sempre os mesmos desenhos. Ela e o pai, sem roupa, não tinha roupa, e o irmão ficava na janela. A gente perguntava para ela a situação, não, esse é meu pai, essa sou eu e esse é meu irmão. Era a realidade dela. O pai, sempre ela desenhava o pai nu.
Por quê? Porque ele abusava sexualmente dela. E realmente foi comprovado, a pessoa cumpriu pena, infelizmente voltou para casa. A gente sabe que a situação era crítica, é o que acontece na maioria das vezes. A mãe não tem forças para poder reagir, porque imagina um adulto ser estuprado ou alguma outra coisa nesse sentido, e você ter como falar. Aí a questão vem familiar, porque desestrutura de certa forma. Aí a mãe tinha problema mental, tinha problema físico, como que ela ia salvar essa criança? E acabou nos salvando, né? O abuso sexual extrafamiliar ocorre fora do âmbito familiar, e na maioria das vezes o abusador é também alguém que a criança conhece e em quem confia, vizinhos ou amigos da família, professores, médicos, psicólogos, padres, pastores, policiais, empregados da família ou do condomínio. Então, o perigo está em todos os lados. Basta a família se unir e não ficar em silêncio, para que isso, a única forma de acabar com esse tipo de abuso é denunciando, é quebrando o silêncio. Pode passar, por favor? As estatísticas da exploração sexual infantil. Mais de 250 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no Brasil. Essa é a exploração sexual, é da comercialização, apontam dados da Unicef. A Organização das Nações Unidas calcula que o tráfico de seres humanos para exploração sexual movimenta cerca de 9 bilhões de dólares no mundo e só perde em rentabilidade para o mercado ilegal de drogas e armas. E como eu sempre falo e repito para todos, o dinheiro é a grande besta do mundo. A maioria das pessoas fazem uma situação dessa fora dos padrões normais por conta de dinheiro. Dos 5.561 municípios brasileiros, 937 ocorre exploração sexual. Infelizmente, o abuso sexual ocorre em todos os municípios. E a maioria das vezes a gente não tem como quantificar, porque a maioria é calada. 937 ocorre exploração sexual de crianças e adolescentes. O número representa quase 17% dos municípios de todo o país. É um percentual alto e deixa a gente bem aflito nessa situação. No Brasil, a cada 26,7 quilômetros, há um ponto vulnerável de exploração sexual infantil, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. É você ir em Paranaguá e voltar mais um pouquinho. Tem um ponto de exploração sexual. Há casos registrados de menores oferecendo os corpos por até R$2. Esta é a nossa realidade, que nós temos que lutar para que isso não aconteça. Nós temos, mais uma vez, eu repito, nós temos que quebrar esse silêncio. A gente tem que ir em busca para que as pessoas denunciem no Disque 100 alguma forma de abuso ou exploração de criança. Pode passar, por favor. Estou terminando. Em 2016, nos primeiros 4 meses, apenas nos primeiros 4 meses de 2016, 4.953 denúncias sobre exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Em 2015, no ano todo, foram 6.203 denúncias. E isso quer dizer que é crescente esse número. Eu acredito, eu não sei se eu penso pelo lado positivo, que as pessoas estão começando a denunciar e estão começando a quebrar o silêncio, mas é triste saber que cada ano que passa aumenta mais. Estados com maior incidência. São Paulo é o campeão. Nós, nesse período, né, de 2015, 796 casos que foram denunciados. Não quer dizer que sejam só esses casos. 16% do total nacional. Em seguida, a Bahia, com 447 casos, Minas Gerais, 432 e o Rio de Janeiro, com 407.
A maior parte das vítimas é do sexo feminino. O abuso e a exploração normalmente é contra as meninas e as adolescentes. 31% das denúncias indicam violência sexual contra adolescentes de 12 a 14 anos. 20% das denúncias se referem a adolescentes entre 15 e 17 anos e outros 5,8% de crianças entre 0 e 3 anos. Ainda tem gente que abusa sexualmente de bebês de 0 a 3 anos. Há relatos em todas as faixas etárias. Os suspeitos, em sua maioria, são homens, 60%. As mulheres também fazem esse tipo de abuso e de exploração. Pode passar, por favor? E quem são os abusadores em sua maioria? Quem é essa pessoa sem alma, sem coração, que destrói uma vida inteira? E eu falo que a destruição não é só da criança, é de toda a família e de todo o sonho que alguém possa existir, que a gente é criado, né? De casar, não foi meu caso, mas assim, de casar, ter os filhos e ter a família. Quem são esses abusadores? Pessoas próximas das crianças, pessoas que não são suspeitas, que fazem parte do meio familiar. Em geral, os pais, amigos da família, vizinhos, padrastos, irmãos mais velhos, avós, homens ou mulheres, sem distinção. Por isso, a violência sexual à criança é um crime invisível, que está inserido dentro de casa, mas ninguém vê nem reconhece. Um crime que se oculta para não ver desmoronada uma falsa relação familiar. Só quem padece é a criança, que não tem para quem pedir ajuda. A criança e o adolescente pede o socorro. Quem souber, quem tiver um vizinho, quem de alguma forma vê uma situação dessa, vamos quebrar o silêncio e denunciar no Disque 100. Os pais têm papel importante na prevenção. Imagina a responsabilidade nossa de mãe e pai. Tem papel importante na prevenção e identificação dos casos de abuso e violência. É preciso estar atento às mudanças comportamentais que a criança apresenta quando foi violada, sejam elas sociais, familiares ou alimentares. E não excluir, e eu friso essa situação, não excluir a possibilidade de seu filho ser uma vítima de abuso sexual. Então, pais, tenham bastante atenção. Prestem atenção nos sinais que seu filho está te passando, que eu vou falar agora quais são. Por favor, pode mudar. Mudanças comportamentais. As crianças e os adolescentes são as vítimas da violência sexual, mas frente à intimidação e ameaça que sofrem, em geral por uma pessoa mais velha, sentem-se culpadas do abuso e, por isso, calam-se, porque elas não sabem. Uma criança, na idade igual tem minha filha, de 7, 8 anos, da Ana também, que vai fazer 3 anos, elas podem confundir esse tipo de carinho. Às vezes o pai vem, passa a mão de uma forma diferente e ela acha que aquilo é normal, que aquilo é um tipo de carinho. E normalmente elas se calam, além das ameaças. Com isso, desenvolvem traumas psicológicos e mudanças no comportamento que podem ser observadas pelos pais. Atenção, pais, eu peço para que vocês prestem atenção nisso. Agressividade, irritabilidade, alterações no sono, dificuldade de concentração e consequente baixo rendimento escolar. Voltam a fazer xixi na cama ou nas calças, medo irracional de algumas situações ou pessoas, dificuldade no relacionamento com outras crianças ou adolescentes, entre outras. Fique de olho no seu filho. Se já é tão difícil para um adulto sofrer uma violência sexual, buscar ajuda, falar sobre o assunto, expor-se, então, imagine para uma criança que às vezes sofre o abuso de quem ela pensa que deveria estar protegendo-a. Fica muito mais complicado para ela confiar em alguém, muitas vezes não encontra abertura nem com a mãe, que, para não perder o companheiro,
não acredita nos sinais que a criança está mandando, além de algumas mães serem coniventes com esse tipo de abuso. Pode passar, por favor? Esse das leis eu vou passar rápido, porque ele é cansativo, só a gente que aguenta a situação. Hoje, graças a Deus, nós temos uma vasta legislação que acolhe a criança e o adolescente e que pune quem é o causador desse abuso ou exploração. Todas as crianças já nascem com direitos, que estão escritos em documentos importantes, as leis. Podemos dizer que leis são regras que definem o que cada pessoa deve fazer para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e cumpridos. A lei diz, por exemplo, que toda criança deve ter os mesmos direitos dos adultos e que deve receber atenção especial da família e de toda a sociedade, pois precisa crescer e se desenvolver de forma segura, saudável e feliz. Pode passar, por favor? A Constituição Federal, no seu artigo 227, fala desse dever da família de cuidar da criança e do adolescente. E além disso, no seu parágrafo 4º, diz: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Aí, através da Constituição, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar, por favor? No Estatuto da Criança e do Adolescente, como o próprio nome diz tudo a respeito, tudo sobre a criança e o adolescente. No seu artigo, eu vou passar, ele fala mais no Estatuto a respeito de revistas, de propagandas e de tudo que faz com relação à criança. O artigo 240 fala de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A reclusão é de 4 a 8 anos. É o que eu quero mais enfatizar para quem, de alguma forma, faz esse tipo de ação, de abuso ou de exploração, que um dia vai ser pego e vai cumprir a pena. Normal, pelo Estatuto, que foi o que eu li o artigo aqui, de 4 a 8 anos. Pode passar, por favor? Nós temos a parte, não fala especificamente, mas nós temos o estupro. O estupro é constranger a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. A pena é de reclusão de 6 a 10 anos. Esses crimes que a gente fala, o atentado violento ao pudor, que é um crime diferente da conjunção carnal, também de 6 a 10 anos. A sedução, que é seduzir menor, também nós temos de 2 a 4 anos. O que eu quero falar para vocês, nesse sentido todo da questão criminal, é que todos esses crimes foram considerados hediondos. Então, a pessoa, quando é presa numa dessas situações, a pena dele, o cumprimento da pena dele é mais severo que os outros seriam normalmente. Pode passar, por favor? Abuso, violência, exploração sexual de crianças e adolescentes são todos esses artigos englobados. Não é que existe um específico para exploração, e não existe um, são todos num conjunto que ajudam a proteger a criança e o adolescente. Você pode passar, por favor, o vídeo, Bruno? Tem um vídeo rapidinho, eu já estou terminando, te juro. Né? É poucos minutos. Ele é pequenininho, mas é uma musiquinha, na verdade. Se passar a musiquinha, né? Não tem jeito de passar, não, Bruno? O som? O som da música não passa, não? É uma musiquinha mais voltada para criança, mas é bem bacana. Pode passar, se tiver com som, está tranquilo. Só voltando na questão dos crimes, os autores de crimes hediondos, que são esses contra criança e adolescente, não têm direito à fiança
indulto ou diminuição de pena por bom comportamento. Eu acho que agora vai dar certo. Eu vou, enquanto eles estão olhando a questão do som, eu vou finalizar na minha parte, vai ficar só a questão do vídeo mesmo. O que nos traz hoje? É preciso denunciar. É preciso denunciar toda e qualquer forma de violência sexual, seja ela na prostituição infantil, no turismo sexual, no tráfico interno e internacional para fins de exploração sexual, pornografia na internet, pedofilia e assédio sexual. É preciso denunciar. Se não houver a denúncia, não tem como salvar a criança. Além de ser crime e violar os direitos humanos de qualquer cidadão, causa danos irreparáveis para quem sofre, em crianças e adolescentes, com danos no desenvolvimento físico, psíquico, social e moral. Eu peço hoje, mais de qualquer outro dia, que denuncie, ligue, se você tem na sua casa, ou um vizinho, ou a criança ou adolescente que esteja ouvindo a gente, não tenha medo. Sua denúncia será mantida em sigilo e sua atitude vai salvar o futuro de uma criança. Denuncie. Disque 100. A partir do momento que você discar esse número, você vai estar salvando uma vida. E eu peço encarecidamente a todos que, se souberem de alguma coisa, se não tiver como discar, procure o Conselho Tutelar, procure alguém de confiança para que seja tomadas as devidas providências. Vamos só ver o vídeo, agora parece que vai funcionar e a gente já termina. Filha, papai tem um assunto muito importante para conversar com você. Sobre o que, papai? O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. Fale pra o papai, conte pra mamãe, fale com o seu professor. Se alguém tocou em você e você triste ficou, fale para alguém. Não tenha medo, não guarde segredo, conte pra alguém. Não tenha medo, não guarde segredo. Então você aprendeu, filha? Sim, papai, aprendi. O seu corpo é um tesourinho tão precioso, você tem que guardar. Se alguém tocar em você não pode esse segredo esconder. O seu corpo é um tesourinho tão precioso.
denunciem, quebrem o silêncio, quebrem essa corrente de choro e angústia. É o que eu peço para vocês, é que nós estamos aqui, qualquer pessoa que está aqui, eu sei que são pessoas de índole, ajudem, denunciem. Disque 100. Muito obrigado e é só isso por hoje. Bom, gostaria de agradecer a doutora Vanessa pela palestra, pela presença. Essa casa, a senhora é sempre bem-vinda. Volte mais vezes. É uma honra receber a senhora aqui. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos. Encerro a presente reunião ordinária, convidando todos para a próxima reunião. Boa noite.